Idosa bate em Ferrari de milionário. O que o dono do carro de luxo fez deixou todos chocados. Corina era uma senhora amável e trabalhadora. Aos 70 anos de idade, já tinha realizado boa parte de seus planos e sentia-se muito feliz com sua vida. Ela se casou ainda muito nova e teve 4 filhos muito bem criados, por sinal. Com 25 anos, se formou como enfermeira e tinha orgulho dessa conquista, especialmente porque entrou na faculdade em uma época em que filhos de pessoas humildes dificilmente conseguiam conquistar coisas tão grandes quanto uma formação no ensino superior. Aos 30 anos de idade, ela embarcou em um avião e realizou o sonho de conhecer vários países da Europa e da África. E de pouco em pouco, ao lado de seu amado marido, ela foi realizando pequenas e grandes conquistas, colecionando álbuns de fotografia que eram registros de muitas felicidades. A última página desses álbuns foi fechada com as fotos do último aniversário de Amaro, seu esposo, que 2 semanas depois veio a fechar os olhos pela última vez. Apesar de ele ser 15 anos mais velho do que ela, Senhora Corina nunca esperou que o momento do até que a morte o separe um dia seria realidade. Por mais que ele já não estivesse muito saudável, ela sempre acreditou que ele ainda se levantaria em uma certa manhã, acordaria ela aos beijos e finalmente cumprisse a promessa de ensiná-la a dirigir, o único sonho que ela ainda não tinha realizado. Dona Corina ficou em silêncio durante muitos dias. Ela estava se sentindo estranha após a morte do marido. E por algum motivo que não conseguia explicar, ela não sentia vontade de chorar, por maior que fosse sua tristeza. Nos dias que se seguiram, ela acordou no mesmo horário, fez o café como de costume e ligou para os filhos para saber como eles estavam. Naquela altura, ela já tinha recusado todas as ofertas dos parentes que se ofereciam para fazer companhia, tementes de que ela sentisse demais o frio da solidão, mas Dona Corina preferiu ficar sozinha, na espera de que suas lágrimas escorreriam de seus olhos na hora certa, apenas continuando a vida como deveria ser. De tempos em tempos, Corina abria a boca e ensaiava chamar pelo nome de Amaro, mas logo se lembrava de que agora vivia em uma casa de cômodos vazios e que ele nunca mais responderia. Assim, ela foi se acostumando aos poucos com a sua ausência, com o espaço vazio no outro lado da cama e com as horas se passando tão devagar que, por mais que ela fizesse o possível para se ocupar, mais tempo ainda parecia sobrar. Durante uma dessas tardes, enquanto ouvia o radialista de sua estação preferida contar piadas que ela tentava rir apenas por hábito, o intervalo comercial anunciou uma promoção de fim de ano para quem desejasse tirar a habilitação. Dona Corina correu até o aparelho de rádio e aumentou o volume. E com papel e caneta que sempre ficavam por ali, ela anotou o telefone e tomou uma corajosa decisão. Acordaria bem cedo no outro dia e se matricularia na autoescola. À noite, quando ligou para os filhos para avisar sobre sua decisão, todos eles ficaram muito assustados com a iniciativa que Dona Corina tinha tomado. O filho mais velho imaginou que o luto estivesse prejudicando seu juízo e que ela estava tomando uma decisão precipitada para ocupar o vazio que tinha sido deixado com a morte do pai. O segundo filho já foi logo dizendo que não a deixaria fazer uma loucura dessas e que se ela precisasse ir a qualquer lugar, ele mesmo se disponibilizaria a dar uma carona sempre que ela precisasse, e que não era necessário ela prosseguir com essa ideia alucinada de tirar carteira de motorista numa idade tão avançada. Já a sua filha, que era a terceira entre os 4, achou muito legal a ideia no começo, mas logo advertiu sobre os problemas de visão que ela andava reclamando tempos atrás, e que isso seria um empecilho para que ela começasse a dirigir. "Eu compro um óculos e problema resolvido?" Dona Corina respondeu, mostrando que estava mesmo disposta a prosseguir com a ideia. Foi o filho caçula que acabou a buscando, levando até a autoescola e pagando sua matrícula. Ele também não era muito a favor do que a mãe estava fazendo, mas depois de conversar com todos os irmãos, acabou dando apoio, já que acreditava que isso ocuparia sua mente e a faria se recuperar melhor da tristeza do luto.
Eles acreditavam que isso seria apenas uma fase na vida de Dona Corina e que logo ela ficaria entediada com a ideia e largaria toda a coisa de lado. Só que Dona Corina entrou de corpo e alma em sua nova aventura. Ela fez os exames psicotécnicos e, de fato, os médicos disseram que se ela desejasse possuir uma carteira de habilitação, teria que usar um óculos quando fosse ficar atrás de um volante. Dona Corina detestou a ideia, mas acabou fascinada com os desenhos das placas e todas as regras que existiam no trânsito. No seu primeiro exame teórico, acabou sendo reprovada por 1 ponto, mas isso não a fez desistir. Ela então passou a ler sozinha os livros da autoescola e começou a passear pela vizinhança apenas para ficar olhando as placas e falando consigo mesma o que cada uma delas significava. No segundo exame, Dona Corina simplesmente acertou todas as questões e assim teve qualificação para começar a fazer as aulas práticas. Entrar em um carro e sentar no lado do motorista foi uma sensação que Corina jamais poderia imaginar. Ela sentiu uma emoção tão forte que teve a sensação de que tinha enxergado pelo retrovisor o sorriso doce de seu amado Amaro. E isso a encheu de coragem e determinação para seguir em frente. Contudo, o processo de aprendizado estava sendo muito mais lento do que ela esperava. Para começar, o primeiro instrutor não parecia ter paciência alguma para ensiná-la, e isso acabou deixando-a muito nervosa, cometendo muitos erros repetidos, fazendo-a sentir-se como uma criança. Ela reclamou com a gerência que logo substituiu o instrutor por um rapaz mais paciente e gentil. E esse, de fato, conseguiu ensiná-la com calma e fazer com que seu progresso finalmente acontecesse. Dona Corina estava eufórica ao fazer as primeiras curvas. Ela amava sentir o vento no rosto entrando pela janela e, volta e meia, apenas por diversão, ela tocava a buzina e soltava longas gargalhadas, como se aquela simplicidade fosse a coisa mais fascinante que tinha feito em toda a sua vida. Contudo, no dia do exame prático, Dona Corina sentiu-se muito nervosa e acabou cometendo erros que ela não costumava cometer durante as aulas. Isso voltou a acontecer no exame seguinte, e no seguinte, e também no próximo. A velha senhora já começava a se sentir muito incompetente por ser reprovada tantas vezes, e então começou a pedir aos seus filhos para que ensinassem um pouco mais em seus próprios carros, porque assim ela teria mais prática e não ficaria tão nervosa na hora de fazer a prova. Nenhum deles concordou com a ideia. Não apoiavam de modo algum ela sair dirigindo seus carros sem antes estar habilitada, pois isso acabaria trazendo problemas para eles e acabando de vez com o sonho dela em tirar a carteira de motorista. Dona Corina ficou muito brava e os deixou de lado. Ela caminhou até a cozinha e olhou o porta-chaves na parede. Foi então que ela viu a chave do velho Opala de Amaro e, sem pensar 2 vezes, o pegou e foi direto até a garagem da casa. Ela acendeu a luz e viu o carro coberto por uma lona, e quando a puxou, percebeu que o carro ainda mantinha o brilho da última vez que Amaro o poliu. Dona Corina abriu a porta do veículo bem devagar e sentou-se atrás do volante. Ela ajeitou o retrovisor e os óculos em seu rosto, e quando deu a partida, levou um susto com a potência que aquela máquina antiga e bem conservada possuía. A cada sugada de gasolina que o motor dava com as pisadas dadas no acelerador, era como se o seu coração fizesse o mesmo com o sangue em suas veias. Dona Corina teve dificuldade para tirar o Opala da garagem e logo notou que aquele era um carro muito mais agressivo para dirigir do que o de pequeno porte que ela pilotava na autoescola. Mesmo assim, ela prosseguiu com a sua aventura, determinada a praticar o máximo que pudesse para chegar bem preparada no próximo exame. Afinal, aquele era um bairro nobre muito pouco movimentado, e isso significava liberdade e tranquilidade para treinar. Só que no momento em que dava marcha ré em sua calçada, Dona Corina sentiu um impacto que a fez pisar nos freios no mesmo instante. O Opala engasgou e desligou logo em seguida, e ela temeu ter machucado alguém. Quando olhou pelo retrovisor, viu um homem de terno sair de um carro vermelho e muito bonito, e notou que na frente desse carro havia o símbolo inconfundível de um cavalo negro sobre um escudo amarelo. "Minha Ferrari! Você amassou minha Ferrari!" Ela escutou o homem gritar. Enquanto ele caminhava em direção ao Opala,
Dona Corina olhou no retrovisor e viu seus próprios olhos. Ela não estava nem um pouco preocupada com as consequências, depois que tinha notado que aquele era um homem rico, possivelmente até mesmo milionário, já que passeava com um veículo daqueles. Mas enquanto via o homem se aproximar do Opala e via seus próprios olhos vazios no espelho, ela começou a imaginar como seria bom se Amaro estivesse ali para lhe dar uma bronca. Como ele ficaria irritado em saber que ela pegou sem avisar o seu amado Opala e o chocou diretamente a um carro que devia valer mais do que a sua própria casa. Ele certamente ficaria muito bravo comigo, e a gente certamente ia rir muito disso depois. Quando o homem chegou até a janela e olhou para a velha senhora no volante, Dona Corina despejou todo o choro que ela não tinha chorado ainda. Isso deixou o milionário desarmado e logo ele começou a consolá-la, dizendo que não precisava chorar pelo acidente, que o seguro cobria os reparos. Dona Corina saiu do carro e abraçou o rapaz. Se ele tivesse aqui, ia arrumar uma grande confusão com você, rapaz. Se meu Amaro tivesse aqui... O homem levou um tempo para entender Dona Corina. Ele mesmo a levou para dentro de casa, onde preparou um copo de água com açúcar e se sentou no sofá da abalada viúva. Dona Corina então desabafou toda a sua história e a sua saga para tirar a primeira habilitação. Ela contou sobre a morte do marido, sobre as dificuldades da idade e sobre como isso era importante para ela. Também prometeu que pagaria o que fosse necessário. Só pediu para que ele não chamasse a polícia, pois isso tiraria a licença que ela tinha para fazer as aulas. O rapaz disse que seu nome era Ian, e ele ficou muito comovido com tudo que tinha escutado, prometendo não fazer nenhum boletim de ocorrência. Depois que viu Dona Corina, se acalmou. Quando ele estava prestes a sair pela porta, ele virou-se novamente e fez uma pergunta que a deixou chocada. A senhora quer praticar comigo? Dona Corina ficou paralisada com a oferta. E então Ivan explicou que estava a caminho de um autódromo com sua Ferrari, que não costumava andar com ela pela rua. É claro que ela aceitou a oferta e ele marcou de buscá-la no dia seguinte, com um carro mais simples e que não estivesse amassado. Como prometido, às 7 da manhã, o mesmo homem bateu em sua porta e Dona Corina entrou em outro carro que, apesar de não ser uma Ferrari, era também muito bonito e luxuoso. Ele a treinou por mais de 2 semanas no autódromo e causou até mesmo ciúmes em seus filhos que começaram a se oferecerem para ajudá-la. Quando o exame foi remarcado, Dona Corina foi aprovada sem cometer um erro sequer e finalmente seu sonho foi realizado. Os filhos de Dona Corina realizaram uma festa e fizeram questão de convidar o dono da Ferrari, que gentilmente aceitou o convite. Naquele dia, ele se ajeitou no meio daquela família que mal conhecia e tirou uma fotografia como era de costume. Ao lado da última foto do marido, Dona Corina voltou a pregar uma foto em seu álbum. E embaixo dela escreveu: "Um amigo que Deus me enviou." Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar a sua curtida, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!